iniciou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos e todos e todas que nos acompanham através do Facebook da nossa paróquia, da paróquia São João Bosco. Toda terça-feira nós nos reunimos nesta manhã, na parte da manhã, digo, para esse momento, alguns momentos de reflexão e de reflexão espiritual. E nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a perseverança. Cada um se pergunta, nós nos perguntamos, cada um se pergunta, eu me pergunto, você se pergunta, eu sou uma pessoa perseverante, perseverante naquilo que faço, perseverante naquilo que eu sou chamado a fazer, digo. A perseverança é um dom que a gente tem que estar sempre pedindo. Sobretudo, perseverança diante das dificuldades. Sobretudo, perseverança diante dos problemas. Sobretudo, perseverança quando as coisas não estão indo bem. Vamos começar hoje com um texto bíblico. O contexto é na paixão do Senhor, no início, quando Jesus está para ser preso. No capítulo de Marcos, no capítulo 14, 43 em diante, ele diz o seguinte: logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Jesus é aquele que eu beijar. Prendam e levem bem guardado. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre! E o beijou. Então, o texto diz que eles lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada, nós já sabemos, e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês, no templo, estava ensinando e vocês não me prenderam. Mas isso era para se cumprirem as Escrituras. E o texto termina dizendo: então todos fugiram, abandonando Jesus. Todos fugiram, está no versículo 50.
capítulo 14, versículo 50. Todos fugiram, abandonando Jesus. Abandonando Jesus. A perseverança não é muito fácil, meus irmãos, minhas irmãs. Quem conhece o Rio de Janeiro, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, lá tem uma cidade chamada São Pedro da Aldeia. Quem conhece o estado do Rio, lá tem uma cidade chamada São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia está na região conhecidíssima chamada região dos Lagos. Região dos Lagos. Lá tem uma casa interessante, que é um patrimônio, cultural, um patrimônio cultural. Lá tem uma casa, uma casa de vidro, não é uma casa muito visitada, desses tempos não, mas é uma casa muito visitada. E a história dessa casa é muito interessante. A casa fica perto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e é toda construída em cacos de vidro. Cacos de vidro. Seu dono, Gabriel, sonhou em 1899 com um anjo que lhe dizia: constrói uma casa de cacos, constrói uma casa de cacos. Gabriel começou a colecionar ladrilhos quebrados, pratos, bebelôs, jarras partidas. Dizia, tudo caquinho transformado em beleza. Dizia do seu trabalho. Durante os primeiros 40 anos, os moradores do local afirmavam que ele era louco. Imagine, construindo uma casa de caquinhos, né? Este homem está louco. Depois, alguns turistas descobriram a casa e começaram a trazer amigos. Gabriel então virou gênio. Mas a novidade passou e Gabriel voltou ao anonimato. Mesmo assim, continuou construindo. Aos 93 anos de idade, colocou o último caco de vidro e morreu. Eu conto esse fato, essa casa está lá, né? Quem quiser visitar, essa casa está lá, para dizer que a perseverança é um exercício. E o catecismo, né, nos dá algumas dicas quando se fala da perseverança. Aí eu vou me deter um pouquinho, sobretudo, meus irmãos, minhas irmãs, na perseverança, a oração. Perseverança na oração. A oração é um dom da graça, é uma resposta decidida de nossa parte. Assim diz o catecismo. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe um esforço. A oração supõe um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam: a oração é um combate. A oração é um combate. O catecismo pergunta: contra quem? Diz o catecismo, e responde: contra nós mesmos e contra os embustes
do tentador, que tudo faz para desviar o homem e a mulher da oração, da união com o seu Deus. A oração, no combate da oração, o catecismo diz, meus irmãos, minhas irmãs, devemos enfrentar em nós mesmos e à nossa volta muitas concepções erradas de oração. Algumas veem nela uma simples operação psicológica, outras um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais, e daí por diante. A oração supõe humildade. A perseverança na oração supõe, sobretudo, em humildade. Nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração. Às vezes, eu estou desanimado na oração. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos desanimados na oração. Desânimo diante de nossa aridez. Quem não tem aquele momento de falta de perseverança na oração, de falta de aridez, vontade de não orar mais? Tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens. Decepção, diz o catecismo, por não ser atendidos segundo a nossa própria vontade. Às vezes nós pedimos e desanimamos, não ficamos perseverantes, porque não fomos, entre aspas, atendidos na oração. A perseverança na oração supõe humildade, vigilância, humildade do coração, vigilância do coração, diante, claro, das dificuldades que temos na oração. A dificuldade comum de nossa perseverança na oração, por exemplo, é a distração. A dificuldade comum, em perseverarmos na oração, por exemplo, é a distração. O catecismo diz, esta pode referir-se às palavras e ao seu sentido, à oração vocal. Pode, porém, referir-se mais profundamente àquele a quem oramos, na oração vocal, litúrgica, em comunidade ou pessoal, na meditação e na oração mental. É preciso estar pedindo a Deus, aumenta a minha perseverança, A tentação mais comum, meus irmãos, minhas irmãs, a tentação mais comum, mais oculta, é a nossa falta de fé. Por isso, todos os dias, em todas as nossas orações, devemos implorar, pedir. Eu creio, mas aumenta a minha fé. É nossa falta de fé que se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Quando começamos, o catecismo diz, quando começamos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresentam-se como prioritários. Aí nos dispersamos na oração, não ficamos perseverantes. Então, é preciso confiar
É preciso colocar em Deus, né, claro, como uma criança que pula no colo do pai, que pula no colo, o pai ampara, manda subir, ela que pula, essa confiança em Deus que faz com que eu persevere. Outra tentação, diz o catecismo, outra tentação cuja porta é aberta pela presunção, é o que nós chamamos de assídia, também chamada de preguiça. A preguiça é outra tentação. É a preguiça, que é um pecado capital, um dos pecados. A preguiça atrapalha, né, a nossa perseverança na oração. Os padres espirituais entendem esta palavra como uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância. É preciso estar vigilante. São Pedro diz, né? São Pedro diz que o demônio está vigilante, né? Rodeando, né? Ali a quem devorar, espreitando. É preciso estar vigilantes. Repito que o catecismo diz: os padres da igreja espirituais entendem esta palavra, assídia ou preguiça, como uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Quanto mais alto se sobe, tanto maior é a queda, tanto maior é o tombo. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança. A perseverar na constância. Por que nos lamentar por não sermos atendidos? Às vezes nós rezo, oro, né? Um fato, diz o catecismo, meus queridos irmãos, um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Em compensação, temos a pretensão de ver o resultado do nosso pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a oração? Pergunta o catecismo. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a oração? O meio a utilizar-se ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É forte essa pergunta que o catecismo faz. Repito. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a perseverar na oração? Um meio a utilizar ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, né? Nem sabemos o que convém pedir. Pedimos, mas nem sabemos direito o que pedir. Pedimos a Deus os bens convenientes, né? Os bens convenientes.
conveniente. Nosso Pai sabe do que precisamos. Nosso Pai sabe do que precisamos. Antes mesmo de quando pedir, de lhe pedirmos. Antes mesmo disso. Mas espera o nosso pedido, porque a dignidade de filhos e filhas está precisamente em sua liberdade. Mas é preciso rezar com seu espírito de liberdade para poder conhecer, na verdade, o seu desejo. Perseverar na oração é perseverar no amor. Orai sem cessar, diz São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Sempre por tudo dando graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios também 5:20. Com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo o tempo no Espírito e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar é sempre possível. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Ele está no meio de nós. Nós repetimos na Santa Missa. Ele está no meio de nós. Ele está conosco todos os dias, Mateus 28, apesar de todas as tempestades. Apesar de todas as tempestades, Lucas capítulo 8, 24. Apesar de todas as tempestades, Ele está conosco, meus amados, minhas amadas. Estamos passando por uma grande tempestade nestes tempos. Estamos passando por uma grande tempestade nestes dias. Nessa Covid-19, né? Ele está no meio de nós. Nosso tempo está nas mãos de Deus. Orar é uma necessidade de vida, vital. Orar, perseverar na oração é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se o nosso coração está longe dele? Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se o nosso coração está longe dele? Quem reza certamente se salva. Quem reza se salva, busca a salvação. Claro que a nossa oração, evidentemente, o tema aqui é mais oração, mas a oração, a minha oração, a sua oração deve me levar a atitudes, de caridade, de amor ao próximo. A oração que eu faço, seja individual ou em comunidade, né? É importante, a oração individual é importante, a oração em comunidade. Nesses dias, nestes tempos, não estamos rezando em comunidade, no templo, mas é importante a oração no templo, é importante a oração nos grupos, é importante a oração coletiva e é importante a oração
individual. Orar é uma necessidade vital. Perseverar na oração é uma necessidade vital. Oração e vida, né? Oração e vida cristãs, né? Claro, repito, a oração me leva a uma vida cristã, a um esforço maior. Oração e vida cristãs são inseparáveis. E o Catecismo diz isso. Pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Trata-se da mesma conformidade filial e amorosa ao plano do amor do Pai, da mesma união transformadora no Espírito Santo, qual nos conforma sempre mais a Jesus Cristo. Jesus orava. Jesus, várias vezes a palavra diz que Jesus saiu para orar. E no finalzinho, né, Jesus faz uma oração chamada oração da unidade, uma belíssima oração. E várias vezes Jesus estava orando, rezando. Quando chega a sua hora, Jesus ora ao Pai. Sua oração, a mais longa, né, que o Evangelho fala, abarca toda a economia da criação e da salvação, como sua morte e ressurreição. A oração chamada a oração de Jesus é sempre a sua, assim como sua Páscoa acontecida uma vez por todas. Uma vez por todas. Estará sempre presente na liturgia e na igreja. Finalizando, meus amados e minhas amadas, a oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos. A perseverança na oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra o tentador. No combate da oração, devemos enfrentar concepções errôneas, diversas, correntes de mentalidade, etc., de experiência de nossos fracassos. A essas tentações que lançam dúvidas sobre a utilidade ou a própria possibilidade da oração, convém responder pela humildade, confiança e perseverança. Peçamos isso a Deus. Senhor, dá-me humildade, dá-me confiança e perseverança. As dificuldades, meus caríssimos irmãos e irmãs, as dificuldades principais no exercício da oração são a distração, como falamos, a aridez. O remédio está na fé. O remédio está na conversão diária. Conversão do coração, conversão diária e na vigilância. A confiança nos leva a orar sem cessar. Rezar sempre é possível. Repito, é uma necessidade vital. Que Nosso Senhor nos ajude. Que nossa vida seja uma vida colocada para os irmãos. São João Bosco, né? Nós somos colocados no mundo para os outros. Que sejamos colocados no mundo para os outros, né, como uma própria oração, uma própria oblação. Que a Virgem Santíssima, né, nos ajude a perseverar, ela que perseverava na oração junto com a comunidade que iniciava. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.